De volta com a Sabatina Guará. E a Sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21 para quem tem a assinatura da TVN, canal 23 também para quem é assinante da NET. Também somos transmitidos pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portal guará.com ou mesmo assistir direto no site, entrar lá e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe através das nossas redes sociais. E lembramos que a partir das 10 da noite a entrevista de hoje é apresentada pela Rádio Universidade. Hoje nós recebemos o candidato do PSDB, Roberto Rocha. Candidato, o senhor falava sobre a questão, o senhor citou como exemplo as nascentes do Rio Preguiças, ali na região de Anapurus, que faz parte ali do Brejo, aquela região toda, da região de Brejo, do Baixo Parnaíba, que eu ia falar. Ali é uma região tomada de um lado pela monocultura do eucalipto e a soja está entrando pelo lado de cá, por Chapadinha, mais lá vindo de Buriti, e o eucalipto, pelo que se fala, é algo que consome muita água e que as pequenas nascentes, essas são denúncias que a gente recebe, vêm sendo muito maltratadas por essa monocultura. E como o senhor sabe, são regiões muito grandes dessa monocultura do eucalipto. Isso aí não vai contrariamente a essa tentativa dessa preservação ou dá para conciliar? Olha, eu acho, como eu falei ainda há pouco, que dá perfeitamente para conciliar, porque se faz isso no mundo todo, a produção e a proteção. É óbvio que quem produz hoje tem que produzir com os olhos nas próximas gerações. Porque quem produz não tem interesse de matar a galinha dos ovos de ouro. Isso é óbvio. Agora, é preciso que o poder público tenha os cuidados necessários. Se tem um serviço que é executado por empresa privada, o Estado tem que ser regulador. O Estado tem que ter agência de regulação, entende? Agora, pergunta-se, cadê a agência de regulação do Maranhão? O atual governo fechou. Não tem agência de regulação. Por quê? Porque não há nenhum respeito pelo capital privado, pela livre iniciativa. Ora, tudo aquilo que o Brasil precisa é investimento. Para ter investimento tem que ter confiança, tem que ter segurança jurídica. Eu pergunto a cada um de vocês, qual de vocês tem interesse e condições de investir na Venezuela, se ganhar na Mega Sena amanhã, ou na Coreia do Norte? Por que não tem? Porque para poder gerar confiança, gerar segurança jurídica, depende de três coisas. 1, democracia. 2, liberdade econômica. 3, regulação. Tem que ter marco regulatório. Com isso, você consegue ter investimento privado. Por exemplo, tem gente no mundo querendo investir no pré-sal. Por quê? Porque tem uma agência reguladora, a ANP, que define onde começa um e termina o outro. Mas, por exemplo, não há interesse em investir em saneamento básico, porque ninguém sabe ao certo onde é o limite do município, do Estado, da União ou do privado. Então tem que ter regulação, o Estado tem que ser indutor do desenvolvimento, não necessariamente um provedor paternalista. Quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas, há 100 anos atrás, na época do Lenin, do Stalin, do comunismo soviético, o poder público não dava condição de dar todas as respostas para a população. Hoje o mundo tem 7 bilhões de pessoas. É óbvio que esse modelo paternalista, concentrador, Estado empresário não funciona. O que o mundo tem de sobra hoje falta no Brasil, que é dinheiro. O mundo esse ano cresce 3,9%. E o Brasil está aí patinando. Então a gente tem que gerar um ambiente favorável a negócios para permitir segurança jurídica e trazer investidores para o Maranhão. E é exatamente o que estamos fazendo ao contrário, compreende? Essa região lá de Brejo, ela já se apresenta uma região produtora de soja. Os negócios têm se instalado frequentemente lá. Eles têm aberto novas frentes e o Cerrado está indo embora. Aí eu quero saber qual é a insegurança jurídica que está acontecendo lá. Em verdade, lá não é Cerrado, lá é Caatinga. O Maranhão tem 3 biomas dos 6 biomas brasileiros.
Essa região, até a gente imaginava no passado, que não teria aptidão econômica para esse tipo de atividade econômica. Mas, quando foi, olha, o que é que acontece, Geraldo? Há 40 anos atrás, meu pai foi governador. No lance de ousadia, de arrojo, de um sertanejo, ele resolveu fazer, eu vou dar aqui 2 exemplos, 2 obras de infraestrutura, obra estruturante no Maranhão. Ele pegou e fez a abertura daquela fronteira agrícola do sul do Maranhão. O Maranhão, durante décadas, séculos, o Maranhão produzia muito arroz de sequeiro. Essa região norte do estado aqui era produtora de arroz. Com a falta de infraestrutura, aqueles que produziam na agricultura migraram para a pecuária. É a pecuarização. Então essa região aqui do meio do estado, ela virou uma região mais de pecuária. Porque para a agricultura você depende da estrada e da ponte, principalmente, para levar os insumos, como semente, e trazer o produto. Como não tinha isso e não tem até hoje, as pessoas fizeram opção pela pecuária, porque o boi vai andando ou nadando. Aí a cultura do arroz foi para a região sul, a região de Balsas, que chegou naquela época, nos anos 80, ser o segundo maior produtor do Brasil. Só que a soja, o arroz não concorre com a soja, economicamente falando. E aí o arroz foi dando lugar para a soja. Meu pai abriu as fronteiras para ter soja. Só tinha Embrapa no Maranhão em Balsas, que era Embrapa Soja. Que a Embrapa é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do setor agropecuário do Brasil, que é o que está salvando a economia brasileira. O Maranhão teve um saldo positivo na economia agora. Todo mundo viu. Mas foi nos serviços? Foi na indústria? Não, foi na agricultura. Foi na agricultura que o comunismo afugenta, abomina. É um absurdo. Você tem que ter governo. E o desafio não é produzir o vegetal. O desafio é transformar o vegetal em proteína animal. É transformar o grão em frango, em peixe, em suíno, em caprino, em ovino, melhorar a bacia leiteira para fazer laticínios. Entende? É gerar cadeia produtiva, agregação de valor para gerar emprego. Preparar o Maranhão, preparar os maranhenses. Senão os maranhenses ficam a ver navios. Ou eles vão embora para São Paulo. E 90% dessa soja que a gente produz, tanto aqui quanto no Mato Grosso, vai para fazer justamente isso na China e na Europa. Mas você acha que, olha, o que sai pelos navios aqui em São Luís? Ressaltando também, o porto também fechou com um balanço positivo justamente dessa exportação. Muito da exportação da soja. Mas, candidato, na teoria, tudo isso é possível. Mas nós estamos falando de um Brasil. O Brasil hoje está fragilizado economicamente, um país praticamente parado, investidores avaliando o risco Brasil com muita temeridade, todo mundo com o pé no freio de investir até numa possíveis candidaturas que os analistas colocam como temerárias, como no caso, não vou citar nomes aqui de candidatos. Diferente de um ambiente desse, por exemplo, o senhor é o candidato do PSDB que o Alckmin não está conseguindo decolar nas pesquisas. E no eventual governo de esquerda, como atrair esse investimento, esse capital, caso o senhor seja eleito governador do Maranhão? Olha, eu não concordo com essa narrativa de que o Geraldo Alckmin não está decolando em pesquisa. Em verdade, a campanha começou essa semana. Uma boa campanha começa com 2 coisas: um bom candidato e uma boa coligação. O melhor candidato, sem dúvida, é o Geraldo Alckmin. 4 vezes governador. Foi deputado federal, vice-governador, prefeito e vereador. Um homem que tem uma ficha limpa e uma vida limpa. Então é evidente... Mesmo com essas denúncias todinha que estão surgindo. Mas diga uma condenação. Do Rodonel, não, mas a denúncia, da merenda escolar. Condenação ainda não tem. Condenação ainda não tem. Mas vem cá, quem é que não tem denúncia na vida pública? Quem não está sujeito a ter denúncia, não pode entrar na vida pública, entende? Porque você é sujeito a isso. Tá? Você faz ali um cartaz e botou 1 centímetro a mais no seu cartaz, você pode ser denunciado. E você vai responder um processo. E hoje Caixa 2 é crime. É crime. Não é mais como antigamente, que era um problema eleitoral. Hoje é criminal. Compreende? Quer dizer, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Porque senão, se a gente bota todo mundo na mesma vala comum, é muito ruim. É muito ruim. Então, eu acho, por exemplo, São Paulo. Quem é que está em primeiro lugar já nas pesquisas? E se afastando muito do segundo? Ele, Geraldo Alckmin. Até ontem, gente, as pessoas não estavam nem ligadas nisso. Nem sabiam quem são os candidatos. Aqui mesmo no Maranhão, 80% da população não sabia nem que eu era candidato a senador, a governador.
Vocês sabem por quê? Claro, não chegou ao ambiente de eleição. Vocês sabem por quê? Porque o Maranhão tem uma cultura política diferente dos outros estados. Primeiro que é um estado que está na periferia do mapa brasileiro. Então a nacionalização da opinião pública demora a chegar aqui do que em outro lugar. E dentro do Maranhão, você tem a capital também na periferia, diferente do Piauí. Então você tem um estado onde a capital é apartada do continente, até literalmente. Aí você vai para uma lógica política. Quando que um prefeito da capital virou governador pela condição de prefeito? Nunca. Aí você vai dizer assim, cafeteira, não tem nada a ver com o fato de ter sido prefeito. Foi fruto ali do plano cruzado. E o Jackson? O Jackson foi 3 vezes candidato. Naquela vez que ele ganhou, ele não ia ganhar se não fosse o Zé Reinaldo ter feito tomado uma posição política. Todo mundo sabe disso. Ou seja, qualquer capital desse país, um prefeito, sobretudo de segundo, terceiro mandato, é potencial candidato ao governo. Mas não é o caso do Maranhão. O Maranhão é um estado diferente. Ó, quantas vezes vocês lembram de um senador ser candidato a governador? Quantas vezes vocês lembram de um senador virar governador? É o contrário. Não deve. É o contrário. O eleitor do Maranhão tem o hábito de votar em governador para senador. E quantas vezes um deputado federal virou senador? Compreende a dificuldade que é a política do Maranhão? Por quê? Porque o senador, ao longo de anos, virou alguém que era escolhido na noite da convenção, tirado do bolso do colete de alguém, via de regra alguém saindo do palácio, do executivo, já com uma idade bem adiantada, 8 anos de mandato, ficava em Brasília. De certa forma, foi o senhor que quebrou um pouco isso aí, né? Com muita honra, porque eu recolhi 1,5 milhão de votos em 2014 e nessa eleição eu me beneficiei de um sentimento de mudança, de fadiga, de cansaço, de um modelo político que perdurava aí há décadas. Do jeito que o Flávio Dino se beneficiou, eu também me beneficiei. Fizemos uma coligação. Coligação se faz para ganhar uma eleição e governar. Porque se não precisar coligar e ganhar sozinho, para que coligar? Por que coligar? É igualzinho, gente, um casamento. Se o homem ou uma mulher entender de fazer um filho sozinho, por que tem que casar? Ele casa porque só faz filho com os dois. E às vezes você também coliga, ou sempre coliga, porque você depende de partido para enfrentar e ganhar as eleições e, mais que isso, governar. Eu quero dizer a vocês um dado político que às vezes foge ao alcance das pessoas e de forma maldosa é colocada para a população do Maranhão. Desde o primeiro dia do governo do atual governador, que eu ajudei a eleger, como muitos, eu fui muito acusado de ter pulado fora do barco. Quem é que ajuda a construir um barco? Na hora que ele vai começar a navegar, você pula. Quem é que faz isso em sã consciência? Não, você é empurrado para fora do barco. Isso me deixou muito indignado. Mas quando eu vi o comportamento com Zé Reinaldo, bom, então quem sou eu para cobrar algum sentimento de gratidão? Senador, qual é a lógica de um governador que precisa, no discurso dele, eleger senadores e tirar um senador do barco dele? É a lógica de que quanto menos somos, melhor seremos. É a lógica de quem não tem projeto de Estado, nem mesmo de governo, que tem apenas o projeto de poder. É a lógica de que vale tudo para estar no poder. E é a lógica de quem pode ameaçar esse poder. Aqueles que podem ameaçar esse poder. Um senador da República pode? A ex-governadora pode? Um governador que é deputado federal pode? Então esses 3 vão para a geladeira. Criaram uma secretaria no Maranhão apenas para poder pegar as pessoas que foram do governo anterior. Os secretários do governo Rosiana, que estão no atual governo, não tem problema nenhum. Então não é secretário de Estado, é secretário de partido. Partido para encalacrar as pessoas e fazer com que haja um modelo político que se perpetue no Estado. Eu quero dizer a vocês o seguinte: em 2011, nós nos unimos dentro de um projeto político. Eu saí das urnas como candidato a senador com 700 mil votos, sozinho, numa coligação muito difícil com Jackson e com Serra. Jackson teve em São Luís 70 mil votos. Eu tive 170 mil votos na ilha de São Luís para senador. Muito bem. Em 2011, nós fizemos uma aliança para poder enfrentar 2012 e 2014. Todo mundo ouvia falar, 12 e 14. Uma engenharia política que foi ajudada na construção por mim. Muito bem. Veio a eleição municipal. A gente precisava enfrentar a eleição de São Luís. Qual era o partido do prefeito? PTC. Um segundo na televisão.
Qual o partido do Flávio Dino? O PCdoB, desse tamanhozinho, sem tempo de TV. Não é possível disputar uma eleição na capital e no estado sem ter tempo de TV. Hoje, além do tempo de TV, fundo eleitoral. É impossível. Muito bem. O que fez o Roberto Rocha? Deixou a presidência estadual do PSDB. Entreguei para o Brandão, que era o meu vice. E fui para o PSB para permitir aquela coligação. E me sujeitei até a ser vice-prefeito. Eu não fui atrás de ser vice, gente. Aí passou-se a ideia de que o governador elege quem ele quiser. Por que ele não pegou o atual vice-prefeito, que é do PCdoB, e fez senador? Eu, em 2006, fui o deputado mais votado da história do Maranhão. 140 mil votos. Até hoje nunca ninguém chegou perto. Eu, em 2010, tive 700 mil votos para senador, quando tinha 2 do PSDB, eu e Vidigal. O Flávio teve 800 para governador. Muito bem, em 2014 veio as eleições. Flávio Dino teve o apoio do PT? Deixa eu pedir licença novamente para os colegas para fazermos mais uma paradinha e retomamos já o debate. Esse assunto, a gente volta com esse tema.